No ar, Homilia Diária, uma palavra que transforma, minutos de fé e devoção para o seu dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus os abençoe. Quinta-feira, 11ª semana do Tempo Comum. E antes do nosso vídeo, da nossa homilia diária, quero pedir para que você deixe o seu joinha, o seu like e também o seu comentário aí embaixo do nosso vídeo, porque isso alavanca o vídeo, faz com que a plataforma do YouTube apresente para mais pessoas esse vídeo e muito mais pessoas sejam alcançadas e evangelizadas. Então seja também um evangelizador, comentando, compartilhando, dando o seu joinha e o seu like. E rezo com você, meu amado e minha amada, com o Santo Evangelho do dia, que se encontra no Evangelho de São 6, versículos de 7 a 15. Eu rezo com vocês a partir do versículo 7, que diz o seguinte: Quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus ele dá sequência à temática da oração, porque no Evangelho de ontem ele falava daquelas práticas, da esmola, da oração e do jejum. Então hoje ele continua nos falando sobre a oração, a importância da oração. E Jesus, no Evangelho de hoje, ele vai fazer uma advertência para não tratarmos a oração como uma técnica mágica ou mecânica, porque a nossa tentação muitas vezes tratar a oração como mágica ou como algo mecânico, que a gente já sabe ali de forma mecânica. Jesus, no Evangelho de hoje, ele vai ensinar que a oração não é uma tentativa de vencer Deus pelo cansaço. Primeiro porque Deus não se vence pelo cansaço, Deus não se cansa. Então, o porquê de Jesus dizer isso, padre? Era porque a mentalidade pagã sobre os deuses era diferente do Deus da Bíblia. Os deuses pagãos não eram oniscientes como o nosso Deus. Eles podiam estar dormindo, viajando ou simplesmente ocupados com outros assuntos. Por isso, as longas orações, elas serviam para chamar e prender a atenção dos deuses, e que num dado momento se cansava daquele falatório e para se livrar da pessoa, entre aspas, atendia o pedido que ali estava sendo feito. Então aí já tem uma diferença. Os deuses pagãos, para atender o pedido ali do seu fiel, era necessário ter um falatório até que o Deus se cansasse para se ver livre. Ele atendia aquele pedido, diferente do nosso Deus, que não se cansa da gente estar ali pedindo, muito pelo contrário. Assim, meu amado irmão, minha amada irmã, era a religião pagã. Ela funcionava como um contrato comercial. O devoto acumulava méritos, oferecendo sacrifícios, rituais, e o cansaço da repetição de palavras, ou seja, eram muitas palavras que eram ditas. E o Deus se sentia pressionado ou obrigado a retribuir o favor para se livrar daquela insistência. Então, o fiel insistia tanto ali, era o dia inteiro insistindo, que o Deus acabava se cansando e para se livrar daquele fiel, ele acabava atendendo àquele pedido ali que era feito insistentemente. Com isso, meu santo e minha santa, fica claro que Jesus não está criticando de forma alguma as orações longas. Então, para alguém que acha que Jesus critica quando a gente reza o texto, que é oração repetitiva, outras orações longas, não tem nada a ver. Jesus não está criticando nenhuma oração longa. Jesus aqui, ele apenas está criticando essa oração pagã, que era uma oração de insistência para cansar o Deus, para que o Deus pudesse atender. Essa é a crítica que Jesus faz, não está criticando a questão da oração longa. E isso fica
evidente na sequência do Evangelho, no versículo 8, quando Jesus diz: pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes do que vós peçais. Ao dizer isso, Jesus quebra totalmente essa lógica pagã, ao revelar que Deus é um Pai que já está atento. Ou seja, Deus, meu santo e minha santa, é um Deus que está atento aos nossos pedidos. Como ali, anteriormente eu falei, que os deuses pagãos poderiam estar dormindo, poderiam estar viajando, poderiam estar distraídos. O nosso Deus não dorme, não cochila, não viaja, não fica desatento a nenhum de nós. O nosso Deus está sempre com seus ouvidos inclinados para escutar o nosso pedido, para escutar o nosso apelo. O nosso Deus está sempre pronto a nos atender. E esse Deus, ele ama o orante, e não precisa ser convencido, ou barganhado, ou vencido pelo cansaço. A gente não precisa fazer barganha com Deus, a gente não precisa ficar insistindo com Deus para cansar Deus, porque isso nunca vai acontecer, porque Deus não se cansa. Volto a repetir, o nosso Deus não se cansa. A gente poderia passar dias e noites rezando, que se cansaria seríamos nós e não Deus. Então Deus não se cansa. É por isso, meu irmão e minha irmã, a oração não serve para, como é que eu posso dizer, para fazer um relatório a Deus ou notificá-lo sobre algo que ele desconhece. Não. A oração, meu santo e minha santa, não é para informar a Deus das nossas necessidades, porque Deus sabe da minha, da sua necessidade. Quando nós rezamos, a gente não está rezando para dizer: olha, Deus, se lembra da minha necessidade, disso aqui. Não, a oração não é para informar a Deus da nossa necessidade. A oração é para transformar a minha vida de pessoa orante, não a Deus. A oração não é para transformar a Deus, a oração é para transformar a mim que estou rezando. A oração transforma aquela pessoa que reza. Então, quando nós rezamos, a oração vai transformar aquele que reza. Deus não vai ser transformado, porque Deus não precisa de oração, Deus não precisa de nada, somos nós que precisamos de rezar, de estar na presença dele. Então, meu santo e minha santa, a oração ela serve para alinhar a vontade humana à vontade divina e expressa a nossa total dependência e confiança na pessoa de Deus, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus, no Evangelho de hoje, mostra que a oração é esse exercício de intimidade com um Pai amoroso e não um balcão de informação com um gerente distante. Nosso Deus não é um gerente que vem nos atender num balcão de negócio. Não, a gente não está ali fazendo um negócio com Deus quando nós estamos rezando. A gente não está tratando com um negociador, com um comerciante. Não, a gente está tratando com um Deus, com o nosso Deus. E Deus está ali, como eu disse, com seus ouvidos inclinados para escutar a nossa oração. Então, meu santo, o que Jesus fala no Evangelho de hoje sobre a questão da oração, ele não está criticando, mas pelo contrário, está dizendo que a nossa oração deve ser uma oração que brota do nosso coração, que deve ser uma oração verdadeira, diferente da dos pagãos, que eles faziam longas orações porque eles precisavam cansar o seu Deus, ou despertar, ou chamar a atenção do seu Deus para aquilo que eles estavam pedindo. Nós não precisamos fazer nenhum tipo de firula, de nada para chamar a atenção de Deus, porque Deus está a todo tempo com seu olhar, com seu coração voltado para nós. Tenhamos essa certeza, o nosso Deus está sempre com seus ouvidos inclinados para escutar a nossa oração, porque Ele é um Pai e é um Pai amoroso, que cuida e sempre vai cuidar de nós. Que nesse dia Ele abençoe a mim e a você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Homilia Diária, uma palavra que transforma, com o Padre Lucimar Costa.